Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui nesta ocasião, seguindo a orientação do nosso pastor Edson Corinto, ao qual já queremos agradecer por podermos prestar o culto de adoração ao Senhor juntamente com toda a igreja. E nesta hora queremos iniciar orando ao Senhor e pedindo a sua bênção, a orientação do seu Espírito, para que possamos, unidos, engrandecermos o nome do Senhor. Convido a todos que estão junto conosco neste culto de adoração a elevarmos o nosso pensamento e voz ao Senhor e agradecermos a Ele por esta oportunidade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, é no nome do Teu Santo Filho Jesus que aqui estamos, para juntos com os Teus filhos e filhas, elevarmos, Senhor querido, a nossa voz em adoração e oração ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor venha, através do Teu Espírito, usar as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos, para que o nome de Jesus, em nós e através de nós, seja glorificado através, Senhor querido, da atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Rogamos a Ti a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu servo, pastor Edson Corinto, Tua serva irmã Clarice, sua esposa. Continua abençoando também a sua filha, Pai, esta família que o Senhor tem levantado nesta terra e permitido vir, Senhor querido, até o Jardim dos Ipês para estar sobre as nossas vidas. Continua abençoando a cada família representada na congregação do Jardim dos Ipês, com as copiosas bênçãos espirituais e em todos os aspectos, ó Senhor. Pedimos a Ti a Tua bênção. Fica conosco e orienta-nos através do Teu Espírito. É o que pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento estaremos adorando ao Senhor com o hino de número 204, que tem por título O Peregrino na Terra. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma te espera, que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença,
fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vi Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado, num coro celestial, no céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar. Amém, aleluia. 545. Louvemos ainda ao Senhor com o hino de número 545. 545. Que tem o título aí, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor por esta viva esperança que Ele nos concede em Cristo Jesus. É porque Cristo vive que nós podemos crer no amanhã. Nós estamos aí num momento difícil, atravessando esse período em que ficamos privados de estarmos na congregação, no ajuntamento, em que sempre nos dias marcados nos reuníamos, mas para o povo que foi chamado a adorar a Deus, ele sabe que em qualquer momento nós podemos adorar a Deus. É bom estarmos juntos, porque isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, para que edifiquemos uns aos outros. E isso só é possível quando estamos congregados em um mesmo lugar para adorarmos a Deus. Não há como a igreja aumentar no sentido do conhecimento de Cristo, a não ser nos ajuntamentos, porque nós sabemos que é mediante o congregar dos membros do corpo de Cristo em um só lugar que as glórias de Cristo é manifestado e cada um é enriquecido, porque como nós temos vez por outra falado à congregação no Jardim dos Ifês, quando temos oportunidade, que em cada membro do corpo de Cristo Deus providenciou característica da glória do seu Filho, para que um dependa do outro, para a compreensão e o crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Então, mesmo privado desta oportunidade de estarmos reunidos ali na congregação, como adoradores, nós também temos a consciência que o nosso culto é um culto existencial, ou seja, um culto da vida, que quer estejamos congregados, quer estejamos em nossos lares, quer estejamos no trabalho ou na escola, nós estamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em uma verdadeira existência de adoração. Mas é muito bom estarmos juntos, porque isto faz parte do propósito de Deus. Nós estaremos orando mais uma vez, e neste momento nós estaremos apresentando as famílias que neste dia estão atravessando momentos difíceis pelo passamento dos seus familiares para a eternidade. Nós não podemos ignorar o fato de que, na verdade, a humanidade está em luto, porque, embora durante os outros dias, quando ainda não tinha se manifestado este vírus, não tinha se tornado geral e como é conhecido, uma pandemia que afetou praticamente a humanidade toda, tinha mortes, sim, mas não era de uma forma comum para toda a humanidade, porque muitos países estão debaixo da mesma praga, do mesmo flagelo, e podemos então considerar que o mundo está em luto. E nós devemos interceder, orar pelas famílias enlutadas, para que o Senhor, segundo as riquezas da sua graça, venha verter o seu bálsamo e consolar os corações. Como diz um certo escritor, que quando morre uma pessoa, morre uma parte de nós. Porque como seres humanos, neste aspecto, nós somos uma família, como seres humanos. É claro que como nova criação, somente os que estão em Cristo. E gosto de pontuar isto para que não fique nenhum mal entendido.
Oremos ao Senhor e quero pedir à irmã Helena, que está aqui nos dando a honra e a alegria de juntos podermos adorar o Senhor. Louvo também a Deus pela irmã Áquisa, que também está junto aqui, o irmão Abner, e em famílias, duplamente, né, a nossa família aqui no sentido particular, mas também a família do povo de Deus, estamos adorando o Senhor. E eu quero rogar, pedir à irmã Helena que apresente, eleve a Deus em oração intercessória por estas famílias enlutadas e por aquelas também que estão atravessando momentos de incerteza, dado algum familiar está acometido com este vírus, para que Deus venha poupar a vida destes que ainda estão vivos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Deus, Pai. Santo. Mais uma vez, ó Sim, Deus, Deus. adentramos diante da Tua Sim, presença, Deus. Senhor. Oh, Ah, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar diante da Tua presença. sim, meu Deus. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer, porque o Senhor tem nos guardado, Sim, meu Deus. o Senhor tem nos protegido, ó Deus. Sim. A Tua mão tem estado sobre nós e eu quero, antes de qualquer coisa, te louvar, Sim. te adorar, porque Tu és fiel, bendito Tu és Deus. maravilhoso, Deus. Pai querido, eu Sim, quero te pedir em Deus. favor de cada um dos Teus servos, ó Sim, Deus, Pai. que estão, Pai, aqui nesse canal, através desse canal da internet, Senhor, Sim. juntamente conosco, Oh, elevando Deus. suas vozes, ó Sim, Deus, meu em Deus. oração a Ti. Pai querido, eu não conheço a necessidade Sim. de cada um dos Teus servos, mas Tu conheces, Senhor, Sim, meu Deus. através da Tua onipresença, da Tua onipotência. Sim, Pai. Tu sabes de todas as coisas, Oh, Senhor. grande Deus. Pai querido, agora nós queremos te pedir, ó Deus, Sim, em Deus, favor sim. dos pedidos de oração, em Sim, favor Deus. das famílias, Senhor, que estão enlutadas, em Oh, favor das alcança com as famílias, tuas Senhor, mãos, Senhor. que estão com esse vírus e estão isoladas, ó Meu Pai. Senhor, Deus, que o socorre. Senhor possa socorrer Segundo a cada grandeza vida, das tuas Senhor. misericórdias. Que o Senhor possa dar o livramento, entrar com a cura, Pai. Sim, Pai. Deus querido e eterno, eu quero te pedir nesta hora Oh, também, Deus. Senhor, em favor daqueles que, pelo motivo de não poder estar congregando, meu Deus. não poder estar num ajuntamento, Senhor, lá no templo. Senhor, eu quero te pedir em favor daqueles que estão desanimados, Oh, Senhor, em favor fortalece. daqueles, ó Deus, que estão sem força, Senhor, Sim, Pai. para te buscar, para te louvar, para ler a tua Grande palavra. Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, em favor deles, Sim, que o Senhor. Senhor dê ânimo, dê Sim, força, Senhor. Senhor, que o teu Fortalece, Espírito segundo a mova, grandeza do Senhor, teu nas poder. vidas dessas pessoas que estão Sim, nessas Pai. condições. Pai querido, nós Oh, sabemos, grande Senhor, Deus. que o momento é difícil, é de Sim. dor, é de reclusão, Senhor. Sim, Mas Pai. o teu Espírito Oh, Santo não está verdade. recluso. Ele está Sim. aqui no nosso meio. Sim. Ele está em cada lar nesta hora, Sim, Pai. Pai. E eu te peço, Deus, venha ao nosso socorro, venha ao Sim. nosso favor, venha abençoar a cada um dos teus glorioso servos, Senhor. Deus. Venha nos ajudar, Senhor, a ficarmos Sim. firmes, ó Deus. Constante E na quando, tua Senhor, no presença. momento que nos reunirmos, Oh, que o teu Deus. Espírito Santo possa Sim, ter meu liberdade Deus. de operar no nosso meio Grande e fazer Deus, aquilo para poderoso o que Pai. foi enviado, Senhor. Sim. Fica conosco, dá-nos a tua graça, fala Sim. conosco através da tua palavra nesta hora, verdade. Senhor. É o meu pedido no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus. Isso. Nós iremos louvar a Deus com mais um hino desta feita, um hino avulso, que eu creio que todos conhecem. E nós, por termos a consciência de que diante de Deus, como Jesus disse, ninguém está morto, até mesmo aqueles servos de Deus que partiram por decorrência desta enfermidade ou deste vírus. Jesus disse que diante de Deus todos estão vivos, quer os crentes, quer os não crentes, porque eles morrem para nós que ficamos deste lado, mas do outro lado todos estão vivos. E mesmo diante da dor, mesmo diante da separação, nós precisamos adorar o Senhor, como Jesus nos deu exemplo no sofrimento,
ele adorou a Deus. Como os apóstolos deram o exemplo, no sofrimento eles adoraram a Deus. Como a igreja, no seu período de perseguição, logo no início, naquele período dos imperadores, em que ele lançava os irmãos para as feras, crucificavam eles, e tantas torturas, em meio a todas aquelas torturas, aquelas perseguições, eles adoraram a Deus. E nós devemos seguir nas mesmas pisadas, adorando ao Senhor em meio ao sofrimento, porque a graça que Deus nos concedeu para crer em Jesus é a mesma graça que é nos concedida para sofrer por eles. O adversário das nossas almas, ele tem muitos meios de perseguir a igreja. E nesta ocasião em que ficamos privados do ajuntamento, sabemos que há um bombardeio da parte do inimigo nas nossas mentes para tentar nos demover da nossa confiança. Mas nós iremos demonstrar numa esfera ou numa atitude de adoração que nossa fé transcende a circunstância. A nossa paz ninguém pode roubar, não há circunstância nessa terra que possa roubar. Que o louvor que é devido a Deus não pode ser calado, porque Deus é Deus mesmo na morte. Bendito o nome do Senhor. Então adoremos ao Senhor com este hino que vocês conhecem. Meu Senhor Jesus Cristo, nesta hora aqui estou para celebrar teu nome e entregar o meu louvor. Ó, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro o meu coração, dando a ti adoração. Aleluia, 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 aleluia. Ó, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro o meu coração, dando a ti adoração.
ao nome de Jesus. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor. E como eu costumo dizer, por ocasião do término de algumas festividades nossas, alguns até sabem, daquele grito de guerra que nós costumamos dar, em que se constitui, para aqueles que não sabem, eu creio que o pastor Edson Corinto, a irmã Clarice, não sabe, alguns irmãos que estão nos acompanhando não sabem, mas o grito eu aprendi com o pastor missionário José Satiro dos Santos. Ele, quando veio aqui em São Miguel, ele, por ocasião de uma festividade, ele nos ensinou este grito de guerra. E o grito se constitui das seguintes palavras: quem vive, Cristo, a Ele, glória, e ao seu povo, vitória. quem vive, Cristo, a Ele, glória, e ao seu povo, vitória. quem vive, Cristo, a Ele, glória, e ao seu povo, vitória. vitória. Bendito o nome do Senhor. E nós temos que se agarrar a este Cristo que já é vitorioso. E por nós estarmos nele, nós somos também vitoriosos em Cristo Jesus. Bendito o nome do Senhor. Neste momento, nós queremos meditar rapidamente em uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações. E nós pedimos para o irmão William, a quem também agradecemos aí pela confecção deste informativo e também por estar aí auxiliando o nosso pastor nesta demanda que é de suma importância para que nós pudéssemos estar reunidos, ainda que por meio destes meios de comunicações. O tema é um chamado para a intercessão, né? E o texto que queremos ler com a igreja neste momento se encontra no livro de Números, capítulo 16, e o versículo 46 ao 48. Então, leiamos. Versículo 46 do capítulo 16 de Números. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Diante da passagem que nós temos lido, nós vemos, pelo contexto desta passagem, que ela se trata de uma passagem em que se ocorreu uma grande rebelião por iniciativa de Coré ou Corá, Datã e Abirão. E também tinha um certo On, que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão como sumo sacerdote. Nós sabemos que a rebelião, ela não é algo de agora ou da ocasião de Moisés e de Arão. A primeira rebelião aconteceu nos lugares celestiais, em algum ambiente aí para cima, quando da ocasião em que aquele anjo de luz, que a Bíblia identifica como querubim ungido, que se rebelou contra Deus, contra o seu Criador.
E a partir daquele momento, daquela rebelião na esfera dos anjos, aquele anjo de luz com a terça parte das estrelas ou dos anjos foram expulsos. E a partir de então, ele desceu para estas regiões inferiores e induziu também o ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança, a se unir com ele para se rebelar contra o seu Criador. E nós sabemos em Gênesis capítulo 3 que essa rebelião aconteceu quando Adão e Eva se insurgiram contra Deus, não aceitando a limitação que Deus havia ordenado a eles, que na verdade era uma limitação para o bem. Infelizmente, eles deram ouvido a Satanás e se rebelaram contra Deus. E nós sabemos que Deus, ao criar o ser humano, ele tinha um propósito de que o ser humano, como um rei vassalo, pudesse manifestar as glórias de Deus nesta esfera da criação da terra ou nesse ambiente terreno. Mas infelizmente o homem não quis ser um rei vassalo. Foi induzido por Satanás a buscar a autonomia e se tornou rebelde. E por conta disso o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte. E na busca de liberdade, de autonomia, o homem na verdade passou a ser escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo da morte. E ficou em uma situação que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, deprimente. Mas Deus que não abandonou a sua criação, Deus que não abriu mão, e que, como falamos pela manhã, por ocasião daquela live da escola dominical, ele não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano para resgatar o ser humano daquela condição. E ele dá andamento ao seu plano. Expulsa o homem do jardim, coloca querubins para proteger o caminho da árvore da vida e expulsa o homem. E agora ele tem que seguir algumas orientações que Deus passou para o homem posteriormente. E nós percebemos no livro de Gênesis que o ser humano, agora por causa da natureza pecaminosa, ele continua em estado de rebelião, porque quando Deus criou o ser humano, ainda no estado de perfeição, ele deu mandatos para o homem que tinha abrangências em várias áreas. E nós vemos no livro de Gênesis, que é o livro do começo, que muitas destas características do mandato de Deus foram violados pelo homem. O primeiro foi em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, nós vemos que o ser humano desobedece também no que diz respeito a expandir ou a encher a terra, porque eles se rebelam contra Deus. No entanto, eu vejo que o ser humano insiste, pela Sagrada Escritura, eu vejo que o ser humano insiste em se rebelar contra Deus. E nesse texto que nós vemos, como Arão, ou Corá, Datã e Abirão e On eram também descendentes deste primeiro casal que se rebelou contra Deus, tinha em si também a natureza pecaminosa, e dessa feita manifesta esta rebelião concernente à autoridade constituída por Deus, que era Moisés e Arão. E por isso Deus puniu a Corá, a Datã e a Abirão e mais 250 homens que tinham se juntado a eles para se insurgir contra Moisés. E depois de tudo isso, depois de Deus executar o juízo contra estes homens, a Bíblia nos mostra, no que se segue até chegar ao texto que nós lemos, que toda a congregação se levantou contra Moisés e Arão. Então nós vemos que o poder de contaminação, de influência má, para se rebelar contra a autoridade constituída, marcou toda aquela congregação. E por mais de uma vez, Deus falou com Moisés,
por ocasiões de algumas rebeldias do povo, e que se ele permitisse, ele iria destruir toda a congregação, todo aquele povo. E aqui é mais uma destas vezes que as Escrituras nos traz, porque Deus também falou isto a Moisés. Nós vemos que no versículo 43 nos diz: vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Moisés poderia simplesmente falar: Senhor, o Senhor tem livre curso, tu és o Senhor, faça tal coisa. E numa outra ocasião Deus falou: Moisés, você me permite que eu vou destruir esse povo e de você eu faço um novo povo. Mas Moisés era um homem que tinha sido chamado junto a Arão para ser intercessores. Pessoas que se colocam entre Deus e os homens, mesmo quando eles são passivos de um castigo, são passivos de um juízo. Nós sabemos pelo livro de Êxodo que Deus propusera para a restauração de toda a humanidade, chamando Abraão, fazendo dele um povo, e desse povo ele quis fazer um reino sacerdotal, para que também atuasse como um povo chamado para interceder pelas outras nações. E esse povo, infelizmente, não aceitaram ser um reino sacerdotal. Pediram, por ocasião da entrega da lei, que Moisés se colocasse como mediador entre eles e Deus. E por isso, Deus então providenciou Moisés e logo depois a Arão também, como sumo sacerdote. E é nesta hora que nós vemos a importância da intercessão, a importância deste chamado, porque nós vemos que, como nação, o povo falhou em aceitar este chamado, mas esses dois homens aceitaram. Depois os descendentes de Arão, a tribo de Levi, foram incluídos aí num propósito maior, e Deus continuou levando isto com o propósito de que eles entendessem finalmente e fosse de benefício para toda a nação, mas eles falharam. Mas Deus não abriu mão desta mediação, e já no seu plano eterno, ele designou a Cristo como nosso mediador entre ele. Por isso, Cristo, como cabeça de uma nova raça, foi constituído por Deus como nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. E como nós somos corpo de Cristo, este chamado também foi estendido a nós. Para a salvação do ser humano, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Mas a igreja, como corpo de Cristo, também foi chamada para ser mediadora entre o Cristo e os homens. Por isso do tema chamados para a intercessão, ou para uma função intercessória. Eu coloquei aqui como uma sugestão de um novo tema: uma igreja que intercede. É uma igreja que está em pé entre os mortos e os vivos, que foi com base no texto que nós lemos. Nós estamos aí diante também de um flagelo, de uma praga que tem assolado a humanidade. E a igreja precisa, nesta hora, entender o seu papel, entender a sua missão. Não é momento simplesmente de nós nos lamentarmos por as nossas privações, mas é momento de nós entendermos que Deus, através desta circunstância, está realçando na nossa mente a função, o chamamento com o qual Ele tem nos chamado, para sermos reino sacerdotal. Como Pedro vai dizer que nós fomos chamados para esta função. João também, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, vai nos falar que Jesus nos constituiu como reis e sacerdotes, para estarmos entre
Ele, Cristo e a humanidade, a fim de que a nossa função, a nossa missão, a nossa atuação, a nossa oração, o nosso clamor seja voltado pelo benefício da humanidade que está padecendo diante do flagelo. A nossa posição nesta circunstância que veio sobre a raça humana é a função de Arão. Moisés diz para Arão: corre, Arão, porque a praga já começou. Corre, Arão, porque a ira de Deus já se acendeu. E Arão correu. E correu para onde? Correu para o altar. Correu para o altar. Nós sabemos que o altar hoje é a cruz de Cristo, é o próprio Cristo. Nós devemos correr para o altar, porque na cruz de Cristo, no altar de Deus, lá há provisão para nós oferecer a esta humanidade, para nós oferecermos para essas pessoas que estão aí sem esperança. Nós podemos cantar, porque Cristo vive. Podemos confiar, crer no amanhã, mas muitos não podem cantar assim, porque não tem esta comunhão com Cristo, não tem esta viva esperança. Mas nós, como reino de sacerdócio, um reino de sacerdócio de todos os crentes, nós podemos nos interpor entre os mortos e os vivos e apresentar a vida pela intercessão, apresentar como fez Daniel. Ele orou, a Bíblia não aponta nenhum pecado nele, embora como ser humano, na sua essência, ele tinha natureza pecaminosa, mas algo que ficasse explícito para todo mundo, a Bíblia não aponta. E ele estava no cativeiro, e mesmo assim, ele intercedeu por todos. O Neemias, da mesma maneira, entendia a sua função de sacerdote, de intercessor, e intercedia por todos. Que nós venhamos também, entendendo o nosso chamamento em Cristo, para a intercessão, nos colocarmos entre Cristo e a humanidade, entre a humanidade e Cristo, e corrermos até o altar, e pegarmos ali o fogo para acender os nossos corações e as nossas vidas, para oferecermos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, de maneira em que isso se constitua em ações, em obras, em distribuição até mesmo de recursos, repartindo recursos para atender as pessoas, não só da família da fé, mas também outras pessoas de fora, que precisam ser acudidas neste momento que a praga está assolando a humanidade. Então Arão correu até o meio do povo e se colocou em pé. A igreja também precisa se colocar em pé, sabendo da sua missão, da sua atuação entre os mortos e os vivos, e apresentar a expiação. Precisamos primeiramente oferecer sacrifício no sentido de pedirmos perdão, até mesmo pelos nossos pecados de negligência, de indiferença, às vezes pecados mesmo de uma forma pessoal. Nós precisamos oferecer sacrifício por nós mesmos nesse sentido, para que tenhamos autoridade, legalidade, ousadia para apresentarmos também em favor de todas as outras pessoas. Um chamado para a intercessão, um chamado para nos colocarmos entre os mortos e os vivos, para que Deus venha poupar aqueles que estão sem esperança. Igreja amada, povo de Deus, nos levantemos e obedeçamos. Lá no caso, Arão obedeceu a voz de Moisés, mas obedeçamos a voz de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Mas antes que essa sentença se cele sobre a vida das pessoas, ao descerem à sepultura, nós podemos salvar alguns, como quem arrebata alguém do fogo, como quem arrebata alguém da pandemia, deste vírus, desta praga, deste flagelo. Que Deus nos abençoe. E que esta palavra fique assentada em nossos corações. E que possamos interagir com o Espírito Santo, que através desta voz
fala aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus por todos que têm estado presente conosco. E fique com esta palavra, com a consciência aí despertada para aquilo que já aconteceu em sua vida. Foste chamado para a intercessão, como um reino de sacerdotes, de reis e sacerdotes. Possamos atuar assim no poder do Espírito Santo, pois Ele está conosco. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós. Neste momento nós estaremos ouvindo a irmã Áquisa. Ela estará louvando a Deus com um hino. Pai do Senhor, irmãos, peço que os irmãos me ajudem. Tá bom? É um hino fácil, que todos nós conhecemos. E que Deus nos abençoe. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento, nós estaremos concluindo este período de culto ao Senhor. Queremos agradecer aos irmãos e irmãs que estiveram aí conosco, adorando a Deus. Nós sabemos, estamos acompanhando aqui também pelo computador e temos visto que muitos irmãos estão juntos conosco. Queremos louvar a Deus pelas vossas vidas e pedir ao Senhor, nosso Deus, que continue guardando a cada família e protegendo as vossas vidas e livrando o seu povo. E Deus é poderoso, sim, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mais uma vez estaremos orando e desde já quero agradecer outra vez ao pastor Edson Corinto, que tem nos concedido a oportunidade de cooperar na obra de Deus com esta live, e agradecer também pela sua esposa, irmã Clarice, esta família abençoada, que o Deus de paz que tem enviado ao nosso pastor, a irmã Clarice, para estar conosco, continue com as suas mãos estendidas, protegendo e guardando as vossas vidas. Nós louvamos a Deus, porque Deus é
o único Deus verdadeiro e que tem sustentado o seu povo. Oremos ao Senhor e agradeçamos a Ele, e fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno Pai e glorioso Senhor, nós magnificamos o Teu santo nome, pelo Teu grande amor, bondade e misericórdia, por este período de culto que o Senhor tem nos permitido estarmos juntos e contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos, para o encorajamento, contribuindo na Tua obra, Pai. Queremos louvar a Deus pela vida do Teu servo pastor Edson Corinto, pela vida da Tua serva irmã Clarice. Louvamos também a Deus pela vida do Teu servo pastor Adeli, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, as respectivas famílias de cada um dos Teus servos. Louvamos a Deus por cada família, Senhor, do Teu povo na face desta terra. Ó grande Deus e poderoso Pai, assim como o Senhor tem demonstrado misericórdia e favor para com muitos que, Senhor querido, tem ficado livre da contaminação ou, Senhor querido, deste flagelo, nós louvamos a Ti pelos Teus cuidados. E nesta hora rogamos também ao Senhor que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre aqueles que estão enfermos, restaura-os completamente, Senhor. Pedimos também nesta hora, Pai, guarda os nossos corações de qualquer ressentimento contra as pessoas da nação aonde, Senhor, este vírus foi elaborado, Pai, e distribuído entre a raça humana. Pedimos, Senhor, pelos chineses, pedimos, Senhor, pelo governo, perdoa, Senhor. Tu sabes do coração, Senhor, daquele governo, quais foram as motivações, mas nós, como servos Teus, como imitadores de Cristo, liberamos o Teu perdão, Senhor, liberamos perdão para, Senhor, todos os quantos estão envolvidos nesta praga, nos propósitos por detrás de tudo isso que tem vindo sobre a humanidade. Nós liberamos perdão, Senhor. Como Jesus disse na cruz em relação a toda a humanidade, perdoa, porque não sabe o que fazem. Pai, alcança o governo da China, salva aquele homem e faz dele, Senhor querido, um instrumento de vida para a glória e louvor do nome de Jesus. Agora fica com o Teu povo e dá-nos, ó Senhor, uma semana na Tua presença. É o que pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando todos vós. Pai do Senhor, irmãos. Tchau. Estamos com saudade. Tchau. Pai do Senhor, um beijo. Sentiremos saudade. Tá. Foi lá, põe lá. O quê?